A administração municipal do Kazenga realizou na passada sexta-feira, 23 de julho, o Conselho de Auscultação da Comunidade para prestar contas e abordar as prioridades da execução física de projetos enquadrados em programas de intervenção dos municípios, combate à pobreza, orçamento dos municípios, situação epidemiológica, foram, entre outros assuntos, que dominaram o encontro. Teve lugar no distrito urbano do Kazenga, no auditório da Mediateca Zé Du. O administrador municipal Tomás Bicas Mumbundo, durante a entrevista, fazia reiterar as ações que dão conta do reordenamento do comércio, a via da 7ª Avenida e a requalificação de 2 escolas. Bom, como devem calcular nos termos da lei, as administrações municipais devem realizar trimestralmente a reunião com os conselheiros municipais, que é o Conselho Municipal de Auscultação das Comunidades, onde abordamos um conjunto de vários temas da vida da nossa municipalidade. Nomeadamente, trabalhamos na questão ligadas ao reordenamento do comércio, onde fizemos uma abordagem relativamente a esta grande tarefa que é de todos nós, que é o de organizar a atividade comercial, não só na província de Luanda e no município de uma maneira geral, tendo em conta que o município do Kazenga tem uma zona de comércio bastante intensiva. E aqui podemos receber encorajamentos e aconselhamento para continuarmos nesta tarefa, tendo em conta os benefícios que ela traz, que é o reordenamento do comércio. Nós verificamos, por exemplo, a nível da nossa municipalidade, determinados estabelecimentos comerciais em que a entidade patronal não tem um contrato com os trabalhadores, não desconta na segurança social, não pagam os impostos devidos, não pagam os subsídios de férias, não pagam os subsídios de maternidade, além das condições menos agradáveis de organização do próprio estabelecimento comercial. Para além do lixo e de todo um conjunto de confusão ligada à trafegabilidade e à mobilidade da nossa municipalidade. Recebemos recomendações precisas para continuarmos com essa operação e expandir ao nível dos bairros, das comunidades, naquelas cantinas que exercem atividades precárias. Também aproveitamos a oportunidade para apresentar a nova lei das contraordenações. É uma lei que vem substituir a lei 12/11, que é a lei das transcrições administrativas, que vem substituída pela lei 19/22, que é a lei das contraordenações. E aqui esta lei abre uma janela bastante importante. Esta lei dá a oportunidade para que cada município aprove o seu próprio regulamento em função da sua própria realidade. E aqui nós podemos apresentar a nossa proposta de regulamento sobre esta lei, e que foi amplamente aplaudida, e recebemos contribuições bastante importantes relativamente ao nosso modo de agir, o nosso modo de estar a nível da nossa municipalidade. A título de exemplo, nós, ao nível da nossa municipalidade, vamos assistindo que, em situações fúnebres, as populações fecham as ruas e realizam esse tipo de atividade. Este regulamento vem, digamos, proibir esse tipo de ações. Também temos assistido um conjunto de ações, desde lavagem de ruas, portanto, lavagem de viaturas na rua, o exercício de atividades religiosas em recintos públicos, causa muito barulho, a poluição, enfim. Portanto, há todo um conjunto de questões que foram, digamos, aqui abordadas na nossa municipalidade. Ainda no âmbito do reordenamento do comércio, a questão dos grossistas, visto que Kazenga representa uma grande configuração de armazéns, sobretudo nos principais mercados. Como é que ficou essa questão? Bom, como devem calcular, nós, ao nível do município, criamos uma comissão multissetorial que está a realizar a reexpansão aos estabelecimentos comerciais. Nós elencamos um conjunto de 22 itens obrigatórios que os estabelecimentos comerciais devem ter. Dentre estes obrigatórios, há os essenciais, aqueles que, efetivamente, sem o qual o estabelecimento não poderá abrir. Estamos a falar, nomeadamente, o contrato de trabalho, que reflete o salário mínimo nacional, porque nós verificamos determinadas entidades patronais que pagam um valor muito abaixo do salário mínimo nacional, os impostos de segurança social, os subsídios, enfim. Aqui, os estabelecimentos a grosso no casco urbano, estes já não poderão abrir.
Os estabelecimentos que exercem atividades retalhistas, estes sim poderão abrir, desde que respeitem os requisitos mínimos aprovados para a sua reabertura, sendo que as equipas inspetivas deixam um conjunto de recomendações para poder completar os requisitos em falta num prazo de até 30 dias, fim dos quais a equipa multissetorial regressa a esse armazém para verificar se efetivamente ele conseguiu sanar as insuficiências verificadas nesse processo. Também estão à disposição um conjunto de armazéns para aqueles grossistas que já não poderão abrir no casco urbano, poderão se dirigir. Estamos a falar, nomeadamente, no shopping Kikol, há um conjunto de armazéns para os grossistas. Estamos a falar do mercado, o mercado dos combustíveis. Portanto, nós, como dissemos, a nossa intenção é reordenar e reorganizar para que efetivamente nós possamos exercer a atividade comercial de modo normal, cumprindo o que a lei manda observar. E aqui quero também aproveitar a oportunidade para dizer que recebemos contribuições e aconselhamento dos nossos conselheiros para que efetivamente, muito rapidamente, resolvamos o problema da 7ª Avenida. Ela é uma avenida que está inscrita no âmbito do PIM, que foi rescindido o contrato com a antiga empresa e que neste preciso momento, ainda hoje, em sede de sessão especial técnica a nível do governo da província em que o município faz parte, vai se definir efetivamente o reinício das obras da 7ª Avenida. Vamos aproveitar esse período seco para que efetivamente os trabalhos retomem, digamos, ainda nos próximos dias. Bom, como devem calcular, as obras têm o seu cronograma, as obras continuam. Vamos em crer que o deadline previsto para o PIM2 é o mês de agosto. Se não houver situação de força maior, estamos a crer que neste período de tempo poderemos efetivamente ter o centro a funcionar. Sr. Administrador, o que dizer do primeiro secretário do Simprof no município, que dá conta de que o perímetro entre a BCA e até chegar à administração não tem nenhuma escola pública? Bom, como devem calcular, o Kazenga já não tem terrenos e nós levamos as escolas naquelas zonas em que ainda há possibilidade de construir. Nós temos no Kazenga uma escola embargada porque ela foi construída num terreno que pertence ao Banco Milênio Atlântico. Felizmente, as negociações estão a correr bem para o retomar das obras. A nossa grande dificuldade no Kazenga são espaços para a construção de infraestruturas, porque o Kazenga já não é um município de expansão, é um município em que precisamos expropriar determinadas famílias para a construção de equipamentos sociais. E o PIM não prevê, digamos, a expropriação de terrenos. É uma preocupação que é da administração e que em determinados foros nós temos estado a colocar para que efetivamente no PIM2 permita com que nós levemos as escolas nessas localidades em que não há. Como está a distribuição da água potável e também da iluminação pública a nível do município? Bom, há um programa de iluminação pública em plano especial. Neste preciso momento iniciamos com a iluminação pública na Avenida Angola Quiloange e está em curso também a iluminação pública quer na 5ª Avenida e quer na Rua dos Comandos. Água potável é ainda um problema. Começamos com um processo de abertura das válvulas e ligação domiciliar, principalmente no distrito urbano do Talaad, bem como a ligação de água nas instituições públicas. Já ligamos água potável no Hospital Municipal do Kazenga, no Punível do Kazenga, a Escola Angola e Cuba e muito recentemente acabamos de ligar a água potável na Escola Josefina.